Dizem que algumas pessoas escapam da morte, mas ninguém escapa por muito tempo, porque a morte anota, observa, espera e um dia ela volta. Essa é a história de um grupo que teve a chance de continuar vivendo, mas pagou um preço alto demais, um preço que nenhum deles poderia imaginar. O caso aconteceu em 2022, mas só veio à tona agora. Muitos detalhes foram abafados, outros esquecidos, ou talvez apagados de propósito, como se alguém quisesse enterrar tudo. Tudo começou com um acidente. Um ônibus, com 27 estudantes universitários, saiu da estrada e despencou de uma ribanceira de quase 100 metros. Os bombeiros chegaram rápido. O que encontraram lá dentro parecia saído de um filme de terror. Corpos retorcidos, sangue seco nas janelas, silêncio absoluto. E entre tudo isso, 6 sobreviventes. Milagre foi o que a mídia chamou. Milagre. Esses 6 foram levados ao hospital. Os ferimentos eram leves, nada comparado ao que deveriam ter sofrido. Mas o mais estranho era o comportamento deles. Nenhum falava, apenas olhavam fixamente para o teto, ou para o nada. Alguns riam sem parar, outros tremiam mesmo em quartos aquecidos. Algo estava profundamente errado. As câmeras da rodovia mostraram que o motorista não dormiu. O ônibus estava em perfeitas condições. O clima era limpo, não havia motivo para o acidente. E ainda assim, aconteceu. A polícia tentou conversar com os sobreviventes. A única coisa que um deles conseguiu dizer, com a voz embargada, foi: "Ela está vindo. Ela sabe que a gente escapou." No começo, pensaram que era apenas trauma. Mas então, eles começaram a morrer. Não de uma vez, um por um. E sempre de formas absurdas. O primeiro foi encontrado no meio da floresta, a quilômetros de casa, descalço, nu, com marcas estranhas nas costas, como se tivesse sido arrastado por algo. Mas não havia rastros, nem sinal de entrada na mata. O segundo caiu do 5º andar do prédio onde morava, mas a janela estava trancada por dentro, sem sinal de luta ou invasão. O terceiro apareceu afogado na própria banheira, mas quando os socorristas chegaram, não havia água. A banheira estava seca. A essa altura, a polícia já não tinha dúvidas de que havia uma ligação. Todos os mortos eram sobreviventes do mesmo acidente. Os 3 restantes entraram em pânico. Um deles fugiu do país. Foi encontrado morto no Chile, congelado dentro de um carro fechado, sem sinais de entrada, sem janelas quebradas. O outro foi internado e todos os dias escrevia com sangue nas paredes da clínica a mesma frase: "A morte está corrigindo o erro." Mas o último fez algo que ninguém esperava. Ele gravou um vídeo pouco antes de desaparecer. No vídeo, parecia cansado, os olhos fundos, a pele pálida. E ao fundo, uma música antiga tocava em vinil, ruídos, chiados. E então ele fala: "Se você está vendo isso, é porque eu fui o último. Ela terminou comigo. Mas você precisa ouvir. Não foi acidente, não foi falha. Ela estava lá, naquela curva, esperando. A gente não devia ter sobrevivido. E agora ela tá só, corrigindo." Ele olha para o lado. O vídeo treme. Um som estranho preenche o ambiente. Parece um sussurro, mas não é humano. E então, a tela apaga. O corpo dele nunca foi encontrado. A casa estava trancada por dentro, tudo em ordem, exceto pelo relógio da sala, parado às 3h83 da manhã. O caso sumiu da mídia. Os registros foram arquivados. Mas há quem diga que essa força, essa entidade, esse erro chamado sobrevivência, ainda está por aí, corrigindo destinos, equilibrando o que foi desbalanceado. Porque para ela não existe sorte, só dívida. Se você já escapou de algo que deveria ter te matado, um acidente, uma queda, uma doença, se saiu ileso quando ninguém mais saiu, talvez você esteja na lista. E ela não esquece.
Ela apenas espera. Quando o momento chegar, você vai sentir. O ar vai pesar, as luzes vão oscilar, o som vai sumir e então não vai haver mais nada. Se você ainda está ouvindo isso, talvez seja porque ela ainda não te encontrou, mas não se preocupe, ela sempre encontra. Se você quer ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal antes que a próxima seja a sua.